Seu time não performa, a meta não sai e as pessoas parecem perdidas. Você já trocou de ferramenta, já mudou equipe, já contratou, já fez planejamento estratégico e nada muda. Talvez porque você esteja olhando para o lugar errado. E o problema quase nunca é o time, geralmente é quem está liderando ele, que é justamente o elo entre a empresa, a equipe e os seus resultados. E se você chegou até esse vídeo, provavelmente você já desconfia disso. Você tem a informação, mas ainda não sabe exatamente o que fazer e como lidar. Então segue aí que eu vou te mostrar. A liderança despreparada, ela tem sintomas bem específicos dentro de negócio. E o problema é que esses sintomas, eles conseguem confundir com outros problemas de uma forma muito fácil. Sintoma 1, alta rotatividade sem explicação aparente. Você contrata, treina, investe e a pessoa vai embora. Aí você acha que é a geração, que é o salário, que é o mercado. Você não entende que as pessoas, elas não saem geralmente das empresas, elas saem do líder. O sintoma 2, o time que só funciona quando o dono está olhando. Então assim que você vira as costas, a entrega cai, não bate meta, o clima muda, e isso tudo acontece às vezes não só porque é falta de comprometimento em si, mas sim porque não tem uma liderança, isso é falta de cultura, é falta de ter algo muito intrínseco da visão da empresa e o que todos precisam fazer, quando tem que fazer. Isso vem da liderança. E cultura, ela é criada por quem lidera. O sintoma 3 são as decisões que precisam passar por você o tempo todo. O seu líder intermediário, ele não decide nada sem te consultar, ou ele decide mal quando te consulta. Você sente que se você não tá perto, se você não tá junto, nada acontece da forma que tem que ser. E isso é claro que a liderança ela não tem clareza suficiente para conseguir liderar com autonomia quando você não está. O sintoma 4 são conflitos que se repetem sem resolução. As mesmas brigas, os mesmos desentendimentos, os mesmos blá 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 de sempre, aquelas picuinhas. Tentou, né, resolver umas 3, 4, 5 vezes e não são resolvidos. Então um líder desenvolvido, ele vai na raiz do problema, resolve e entrega. E um líder que está despreparado, ele só apaga o incêndio. Poderia ter resolvido em 2 minutos, ele leva 2 semanas para resolver. Sintoma 5, o time que executa, mas não pensa. Então o time traz para você sempre os problemas, mas eles não conseguem pensar numa solução. Eles não conseguem ter a proatividade de resolver ou trazer ideias novas para o time, para a equipe. Isso quer dizer que a liderança ela não criou um ambiente seguro para que as pessoas tenham a coragem de se expressar, que elas são valorizadas, ou que a opinião delas ou a ideia delas não são ridicularizadas. E se você reconheceu 2 ou mais sintomas nesse vídeo, então é um vídeo para você continuar assistindo. Por que trocar funcionário não resolve? Quando a coisa não tá andando, a primeira opção é: eu vou trocar o meu time. Aí você entra num ciclo, contrata, treina, manda embora, procura de novo. Você não está entrando no desenvolvimento real de uma equipe que você vai montar conforme a sua cultura, conforme como você quer, e dá uma olhada realmente nos skills da galera, dá uma olhada ali nas qualificações, aquilo que realmente precisa. Você precisa ter muito claro quais são as habilidades que você precisa ter dentro da sua equipe. E sabe mais uma coisa que esse ciclo tem em comum? A liderança. Então, se você contrata uma pessoa que tá um caos, a pessoa ela vai se adequar naquilo e vai entrar naquela atmosfera e vai continuar. E os bons, os melhores, eles vão sair. Eles veem que aquele local não é para eles, que eles não vão conseguir se desenvolver ou não serão desenvolvidos, e aí eles procuram uma nova oportunidade e realmente eles saem. Enquanto a liderança, ela não se desenvolve, todas as soluções que você vai ter ali, elas serão temporárias. Sabe quando você tá engembrando uma situação, você fazendo um puxadinho para não resolver realmente o que precisa ser feito? E aqui, antes de eu falar como desenvolver um líder, eu preciso acabar com o mito. Liderança não é tempo de casa, não é idade, ela não é o cargo em si. Não é o funcionário que grita mais alto ou aquele mais experiente que vai ter aquele furor do líder. A liderança, ela é a capacidade de fazer as pessoas quererem ir na mesma direção que você. E o detalhe, não porque são obrigadas, é porque elas confiam em quem está na frente, elas sabem que é um caminho seguro a seguir. Eles sabem na honestidade, eles sabem do caráter, então eles sabem que eles estão pisando em algo verdadeiro. Isso é extremamente essencial para ser um líder. Um líder de verdade, ele cria clareza. As pessoas sabem exatamente qual é o caminho, por que estão fazendo, onde eles têm que ir e justamente também como a forma de pensar, a forma de ser abordada. Uma equipe sem clareza, ela não consegue atingir os objetivos. Constrói confiança, faz o que fala, cara, tá lá junto com a equipe, faz exatamente aquilo que precisa ser feito. Olha pro time, é empático, porque a confiança ela se constrói com o tempo, ela é construída, é cada momento, é de cada pessoa, é cada movimento que você faz, sendo autêntico, sendo você, sendo verdadeiro e principalmente mostrando essa forma de liderar para a equipe. Desenvolve pessoas, ensina, acompanha, faz a pessoa evoluir, se desenvolver, crescer não só pelo time, mas pela pessoa em si. Um líder que transforma ela em um objeto de só fazer ali as tarefas, ele sufoca, a pessoa não vai performar, ela vai minguar, ela vai procurar um outro lugar para ir, ou você vai ter uma pessoa que realmente nunca vai te trazer solução. E aquele líder que é entusiasta, ele motiva, ele faz acontecer,
Cara, as pessoas nunca vão esquecer da forma de como elas são tratadas. Toma decisões com clareza, não no impulso, não no medo, não no ego. Ele realmente tem um plano, tem dados, tem fatos, ele busca argumentos, tem uma base sólida para ele conseguir trazer essas soluções. Então as pessoas aqui, ó, elas têm a confiança que você teve a clareza, que você consultou, que você é um líder que faz acontecer, mas não é um líder que aqui, ó, voice of my mind, você vai lá, nossa, eu acho que. Não, o acho ele tem que ser, deve ser estudado, consultado. Cara, é isso que é ser líder. É estar em desenvolvimento todo tempo, porque se não faz, cara, não adianta que não vai ser líder. Ou você vai ser aquele líder medíocre, aquele meia boca, aquele que tipo, é chefe. Aí não, aqui a gente tá falando de desenvolvimento de liderança. Gerencia conflito, não evita. Conversas difíceis. Se não tem conversa difícil, cara. Tem situações que precisam ser resolvidas, situações que precisam ser pontuadas com todo o universo, com todo mundo e todos os problemas que a gente já viu. Como que você acha que vai acontecer uma coisa muito nova pra você resolver? Cara, aconteceu, é frio. Nesse momento você tem que botar assim, ó, é frio, racional, organiza o emocional e pontua. Resolve. Jogo na bola, com caráter, pronto. Isso não é dom, isso faz parte do desenvolvimento. Ele é processo, ele é aprendível de como você fazer. Não vai interferir na forma, na personalidade que você tem, você vai ser justo. As 3 camadas de desenvolvimento de um líder. E quando eu falo de camadas de desenvolvimento, eu não tô falando de mandar um líder para um curso de final de semana. Eu tô falando de um processo, de um passo a passo, e essas 3 camadas precisam ser acessadas para que tenham um sucesso. E eu vou trazer agora para vocês. E as camadas precisam ser seguidas nesta ordem, que eu vou passar para vocês, porque tem um porquê disso ser feito. Camada 1, a consciência. Antes de qualquer técnica, antes de qualquer sistema, antes de qualquer aprendizado, o líder ele precisa se ver, ele precisa se entender. Ele precisa entender como que ele funciona quando ele está em pressão, como ele funciona quando o time não está performando, quando mudanças bruscas acontecem, quando ele está cansado, quando ele tem que entregar algo, como que é o funcionamento desse líder. Porque ele precisa prestar atenção, essa autoconsciência, esse momento que ele consegue entender como que ele vai entregar, em que momento é melhor ele fazer uma reunião, em que momento é melhor ele abordar certos assuntos e principalmente se ele está bem e preparado para fazer isso. A empresa não são só flores que tudo vai acontecer na hora certa, mas ele se conhecendo, ele tendo esse olhar para a consciência dele, ele vai fazer as coisas acontecer de uma maneira muito tranquila. E você pensa agora que essa é uma parte soft, que é uma parte lúdica. Não, é a base. Você quer que um projeto realmente ele tenha sucesso, que ele chegue aonde você quer, investe na tua consciência. A camada 2, comportamento. Consciência sem mudança do comportamento no dia a dia não muda em nada. Feedback real. Conversas pequenas, conversas pontuais que vão resolver problemas. Você resolve em 2 minutos se você deixasse ali, ó, rodando 2 semanas que traria um problema muito maior. Que você consegue organizar o que você precisa fazer agora e o que você pode deixar para depois. Você tem aquela presença consciente, você estar presente, interessado na equipe, interessado no que as pessoas estão fazendo, no trabalho delas, acompanhando, seja gesto, detalhes, um detalhezinho que você faz de diferente para você não aparecer somente quando tá no sufoco, quando tem problema ou quando assim tá aquele desespero. A delegação com responsabilidade, de você ter a consciência e entender que se você delegou, você tem que ter um tempo de treinamento, a cultura tem que estar forte para a pessoa saber exatamente quais são as respostas ou como que ele deve agir, o que ele deve fazer e depois você ir acompanhando para a pessoa ter essa confiança, essa consistência e delegar, é delegar, não é deixar a pessoa solta e depois só ir buscando os resultados e depois reclamando que a pessoa não fez aquilo que devia. Aí você sai do modo reativo e entra no proativo, você só flui. Você já sabe que você tem que entrar na parte estratégica, que você tem que olhar para dentro, você tem que parar, você tem que respirar, ver exatamente o que precisa ser feito e aí você tem uma proatividade. Não vai fazer uma proatividade burra, que você não sabe o que está fazendo, que você não entendeu direito o processo e porque você acha que tem que ter uma resposta rápida ali, você pega e já começa a resolver as coisas de qualquer jeito. Camada 3, estratégia. Agora, com a consciência, com comportamento, isso no lugar, aí sim vem a parte técnica. A estratégia vai funcionar. Vem toda a estrutura de números, estrutura de tempo, a divisão de tarefas, o que fazer primeiro, priorização, qual é o tempo de treinamento de time. Aí sim a coisa começa a acontecer e aí você tem forma. Aquele mapa do tesouro está sendo montado. Então tudo aquilo que o líder já pensou antes e fez esse planejamento estratégico e que não funcionava porque ele não tinha consciência, ele não sabia o passo a passo, ele não sabia o comportamento que realmente ele tinha. Então hoje ele consegue enxergar. Então agora sim, ele consegue de uma forma muito fácil, uma forma muito direta, organizar e seguir, porque não adianta só fazer uma estratégia por fazer, agora ele entende porque ele tem a consciência, ele tem o comportamento e agora ele consegue fazer a estratégia, uma estratégia palpável para chegar exatamente aonde vocês precisam, que seja a longo prazo, seja a médio ou curto prazo. São projetos que você está montando de forma técnica e que você vai ver que vai fazer sentido e que você vai começar a atingir esses projetos muito mais rápido do que você pensava. E o que mais acontece, as empresas elas investem na camada 3, já na estratégia
estratégia, na técnica, na ferramenta, e ela não entende, ela não consegue enxergar a importância de ter o comportamento, a importância de ter a consciência antes disso. Tem que ser nessa ordem. E isso estudei tanto nas duas faculdades, nas pós-especializações que eu fiz. Então, com observação, estudo e colocando em prática os estudos de caso, as confusões na sala de aula, que eu falo que é briga, mas a confusão na sala de aula, aquela troca dos projetos, a análise que a gente tinha que fazer, os dados coletados nos projetos de pessoas, e aí foi só a cereja do bolo hoje para entender que um projeto não funciona sem a consciência, desenvolvimento do líder, o comportamento, e aí sim a estratégia aplicada, e aí a distribuição para toda a equipe e a empresa. Se você chegou até aqui e reconheceu o seu negócio de alguma forma, agora você só tem que fazer um alinhamento e mudar a sua perspectiva. Parar de perguntar o que está errado com o seu time e começar a perguntar o que a minha liderança precisa desenvolver para aplicar para o meu time. Quando um líder muda, tudo ao redor muda. E desenvolvimento de liderança, ela não acontece num treinamento de final de semana, ela acontece em ciclos, com diagnóstico, prática, acompanhamento e ajuste. Os líderes dentro do seu negócio hoje, eles estão preparados para levar a sua empresa para o próximo nível? Não precisa responder para mim agora, mas precisa responder para você. Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo com muitas mais novidades. Bora lá comigo!